Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou o João Bittencourt, editor de política do RR. Nesta edição, os destaques são: Congresso e mercado alinhados? O day after da reunião de Lula e dos ministros Haddad e Padilha com os presidentes da Câmara e do Senado, que ocorre hoje, será decisiva para a tramitação do pacote de corte de gastos e para a curva de expectativas econômicas. Por enquanto, ainda que essa avaliação ganhe pouco impulso, o Congresso sinaliza 100% na direção do que gostaria o mercado: aprovar, vide aprofundar, os cortes propostos pelo governo e tratar em uma via paralela e bem mais dura a isenção do IR. Esse movimento já se reflete em uma pressa maior do governo para enviar todas as medidas relacionadas aos cortes, enquanto aceita um timing diferente para finalizar e enviar ao parlamento a outra perna de seu conturbado anúncio. Na prática, isso significaria que a apresentação conjunta funcionaria apenas do ponto de vista do marketing político, uma forma de desviar a atenção de ações impopulares. A defesa e negociação do IR não sumiria, longe disso, mas iria para 2025, sem prazo definido, como de resto era mais ou menos a previsão anterior. Nada fará voltar atrás o desgaste e o preço pago pelo governo semana passada. Explodiram, e continuarão, as especulações de um Haddad enfraquecido frente à ala política, embora haja aí uma leitura equivocada em qualquer contexto. Se enfraquecido ou contrariado, não terá sido por perder uma batalha frente a qualquer adversário interno, e sim ao próprio Lula. A partir dessa conclusão, há inclusive uma outra análise, defendida nos bastidores pela Febraban. O ministro da Fazenda arrancou do presidente, a duras penas, e sob a condição do jogo ilusionista do IR, desastroso que tenha sido, bem mais do que ele queria dar. Também é incerto, para muitos improvável, se o dólar recuará, ou, no melhor dos cenários, se apenas se estabilizará. Assim como vão se manter no teto as apostas sobre a alta de juros na próxima reunião do Copom. Postas essas condições, entretanto, a Fazenda tem condições de passo a passo, nos próximos dias, começar a repor, ao menos parcialmente, o que poderia ter sido o anúncio dos cortes. Serão duas as variáveis centrais. 1. Os sinais de que o caminho está bem pavimentado para a aprovação dos projetos no Congresso até o final do ano, garantindo-se a mesma economia, ou superior. Isso virá nas novas declarações de Lira e Pacheco, sim, mas também nas movimentações de bastidores das lideranças partidárias, que serão vazadas ao longo da semana. No âmbito delas, será preciso observar o efeito da decisão dúbia do ministro Flávio Dino, liberando as emendas parlamentares, mas exigindo novas garantias. Ajudará o Planalto permitindo que se abra ao menos parte da torneira e mantendo ainda margem de negociação? Ou alimentará insatisfações com o poder de contaminar o ambiente? Os sinais até o momento são incertos, ainda que o governo acredite na primeira opção. Por fim, há um foco que já se esperava pacificado, mas que dá sinais de resistência: as Forças Armadas, via a Marinha, que pôs no ar um vídeo com um óbvio recado ao governo, seguido de uma reunião de Lula com o ministro da Defesa e os comandantes militares no final de semana. 2. A capacidade e intensidade com a qual a equipe econômica continuará o seu tour para explicar as medidas. Está em jogo aqui aumentar ao máximo o cálculo sobre os valores que os cortes alcançarão, diminuindo o gap entre o que a Fazenda projeta, 70 bilhões de reais em 2 anos, e o que o mercado aponta, em torno de 40 bilhões. Mas também dar força para a imagem e o protagonismo de Haddad, que foram abalados. A força do PIB. Os números do PIB do terceiro trimestre, se vierem em linha com as projeções, perto de 0,8% frente ao terceiro trimestre, amanhã poderão ajudar o ministro nessa tarefa, mesmo que alimentem em paralelo as estimativas de inflação e da taxa Selic. O fator Trump. Mesmo com todo o peso do pacote de corte de gastos na formação de expectativas, não se pode perder de vista que haverá um outro componente importante nesse jogo: o cenário internacional, com foco no futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Como se ressalta hoje, a ameaça de taxação caso os BRICS criem mecanismos de comércio em moedas alternativas ao dólar pode cair no vazio, já que esse movimento é mais marginal e retórico, no curto prazo, do que qualquer coisa. Ou até alimentar o interesse dos BRICS e de outros blocos em evoluir nessa direção, por receio de verem impostas, futuramente, medidas e sanções unilaterais. Trata-se aí, no entanto, de uma análise geopolítica mais ampla sobre as chances da tática agressiva de negociação de Trump ampliar alinhamentos, de fortalecer os Estados Unidos por um lado, ou jogar mais e mais países no colo da China, por outro. No horizonte imediato, o que tende a influenciar as expectativas é uma possível evolução nas análises acerca dos planos do presidente, eleito norte-americano. Por enquanto, prevaleceu a ideia de que muito do que ele prometeu durante a campanha, em termos de tarifas, ficará, em boa parte, no campo da retórica. Já há quem aposte, contudo, que fortalecido e muito mais capaz de se impor ao status quo do Partido Republicano do que em seu primeiro mandato, a distância entre o que fala e faz Trump possa ser bem menor do que o previsto. A voz que você ouviu nesse podcast foi gerada por inteligência artificial, mas todo o conteúdo escrito foi produzido por jornalistas do Relatório Reservado.